Saudações, hoje é o dia 18 de outubro de 2022 e deixando de lado essa temática eleitoral nefasta, né? Embora nem tanto, porque o tema aqui tem a ver com um dos pontos mais sensíveis da disputa ideológica, vou terminar a minha análise da série da She-Hulk, que eu já comentei anteriormente em pelo menos duas ocasiões. Portanto, a primeira coisa que é interessante de ser feita é colocar alguns trechos da primeira abordagem que eu fiz sobre a série, que foi numa live sobre a Disney chamada Disney Lacrolândia. Portanto, segue-se. Um dos temas assim que já tocamos aqui, que é o fato de que a personagem feminina ela já nasce pronta, ela não precisa aprender nada. Claro, ela ganha os poderes e o Bruce Banner se propõe a treiná-la para ser uma super-heroína, a ensinar coisas para ela. E o que fica claro desde o primeiro instante é que ela não precisa aprender nada. Ela mesma diz, ele está errado, ele não precisa aprender, ela já sabe. Ela já tem um controle que ele não teve, ela já tem uma força, não precisa fazer nada para já ser a mulher que ela é. E a gente teve que aguentar uma cena, mais de uma, né? Nossa Senhora. No diálogo, ele dizendo que você tem que aprender a controlar a sua raiva. E quando você pega o histórico do Hulk, inclusive ele começa lá naquele incrível Hulk, que é com Edward Norton, né, até outro ator. Todo o treinamento que ele teve que fazer, inclusive no Brasil, numa favela brasileira, que treinando com o mestre capoeira, para controlar a raiva. Então ele passou por uma jornada, por mais poderoso que seja o Hulk, ele passou por um esforço de autocontrole. E ela não precisou fazer nada disso. Sabe por quê? Porque ela é mulher. E como mulher, ela já é obrigada a controlar a raiva quando, literalmente, abre aspas, foi dito, quando um homem tenta ensinar para ela uma coisa que ela já sabe e quando assobiam para ela na rua. Outros elementos que são reforçados ao longo desse primeiro episódio da série, todos nesse sentido. E até o primeiro momento que ela tem que entrar em ação, ela venceu lá a luta sem nenhuma dificuldade. E tem que fazer aquela ceninha babaca quando ela foge para um determinado local lá, né, que tinha acabado de receber os poderes. Aí ela entra num banheiro feminino, as moças todas ajudam ela, tem todo aquele negócio da sororidade, tudo bonitinho lá. Aí depois ela vai lá fora e chega uns mala babaca, vão mexer com ela lá, né? Aí ela vira Hulk lá e dá um susto nos caras. Assim, fica passando essas babaquicezinhas, sabe? Esses estereótipos. Assim, foi extremamente decepcionante esse primeiro episódio, foi uma desgraça. Só que o segundo episódio até que foi bom. Mas o que é uma coisa que eu pensava que eles não iam mais insistir nessa forma. É isso que me impressionou, porque algumas coisas eles vão aprendendo. E quando a gente pega as séries da Marvel, você nota isso. Vê o Gavião Arqueiro, da personagem feminina, passa por um arco de aprendizagem. Ela é talentosa desde o começo, mas ela enfrenta dificuldades. Ela tem um mestre no Gavião Arqueiro, um mestre ainda que meio relutante. E ela vai aprendendo, vai se aperfeiçoando. Então a série é muito interessante desse ponto de vista. Então eu falei, pô, eles aprenderam, eles vão ter que sacar que mulheres também têm que passar por uma jornada de aperfeiçoamento. Aí quando chega nessa She-Hulk, os caras me jogam uma dessa. Ela não aprende nada, ela não se desenvolve, ela não evolui nada enquanto personagem, continua a mesma porcaria até o final, até porque ela não se torna de fato uma super-heroína em momento algum, e continua a mesma porcaria. Terminado os Anéis de Poder, de uma questão que havia sido levantada originalmente por muita gente sobre quem era o mais lacrador, eu acho que não resta a menor dúvida. A série da Mulher Hulk ganha de lavada, sendo definitivamente, pelo menos nessa seara de séries de temas que deveriam ser de super-heróis, de ficção científica, né? Definitivamente a série mais feminista de todos os tempos. A não ser pelo fato de que ela tem um tom de comédia muito forte, um tom de sitcom, um tom de zoação que acaba, de uma certa forma, atenuando o impacto da crítica, né? Mas isso tudo também já, de uma certa forma, eu já disse antes, então cabe repetir algumas coisas aqui. Nós temos em Mulher Hulk uma série feminista escancarada, bem-humorada, um tanto quanto zoada. É como se você chegasse para alguém muito competente, você tem que fazer esse negócio desse jeito aqui, e o cara não quer fazer, é obrigado, então ele, de propósito, ele faz o negócio de um jeito que às vezes tem um resultado meio quanto ambíguo, né? Ou então eles colocam alguém que é incompetente para fazer, o cara faz uma porcaria. Mas eu acho que nesse caso aí, não, os caras sabem o que tá fazendo. A série é assumidamente feminista, mas ela é tão zoada,
tão assim escancarada que eu acho que ela acaba sendo meio que contraproducente. Eu acho que ela meio que critica a si própria, meio que se desautoriza em alguns momentos. Parece que passa uma mensagem. Se quiser fazer um material lacrador, a gente faz, mas vai ficar ruim. Parece que tá meio que implícito isso. Parece que estão assumindo isso de uma determinada forma. Você fica tentando pensar que existem pessoas muito competentes, pessoas muito inteligentes que estão sendo obrigadas a fazer isso de propósito, fazer as coisas piores. O que eu vejo nessa série da Mulher Hulk meio que parece ser isso, parece que é uma autoparódia, né? Você, por exemplo, pegando já depois dessa segunda fase do MCU, tivemos WandaVision, que eu acho uma série muito boa, e esse da Mulher Hulk é a primeira que emula algumas características de WandaVision, especialmente a metalinguagem, porque aquele negócio, ela chega a falar com a câmera, né? A Mulher Hulk tem aquela, o pessoal chama de quebra da quarta parede, né? Aqueles personagens que falam com o espectador, tipo o Deadpool, tipo aquele carinha lá do Curb Your Enthusiasm. São muitos poucos que fazem esse tipo de coisa. O Woody Allen fazia algumas coisas assim também. E apesar de ter toda uma dimensão de vários elementos tradicionais de lacração, a série me faz isso aqui. Obrigado por sua atenção. O observador um pouquinho mais perspicaz fica vendo, realmente, olha o resultado do feminismo, né? A desgraça dos encontros aos 30 anos, a mulher lá querendo arranjar um parceiro e tá naquela situação assim já de pós-balzaquiana, né, que é uma advogada bem sucedida, mas não consegue homem, porque nessa fase todos os homens já estão mais bem resolvidos, já estão mais financeiramente próximos e pode dispensar a mulher a rodo, assim, né? Então tem essa autocrítica, né? Parece que no final das contas eles acabam ajudando ela a resolver um problema lá, né? Tem aquela questão do Emil Blonsky lá, que era o Abominável, que aparentemente se regenerou como casando com 7 mulheres, porque era um criminoso super poderoso, então ele arranjou um monte de mulher, né? E por correspondência, então ele acabou sendo liberado sob a promessa de que não vai virar mais um monstro e matar todo mundo, e vai viver lá com as suas 7 mulheres. Provavelmente ele ainda vai voltar. Eu acho que essa volta do Emil Blonsky vai ser interessante. Não. O retorno do Emil Blonsky também não foi nada do que se esperaria. Não deixa de ter alguns elementos interessantes, mas não no sentido que se pensava. Eu estava pensando que em algum momento ele ia ter que se transformar no Abominável, até para promover um ato heróico lá, ou na pior das hipóteses ia virar um inimigo da She-Hulk. Mas não é nada disso. A última série, que foi a Miss Marvel, foi uma série que, ao contrário, é uma série pró-família, uma série que, apesar de ter essa pegadinha da Menina Aventureira, é uma série muito mais focada em valores tradicionais, e eu achei muito boa. De uma certa forma, o que tem de mais brilhante na aparente sutil crítica, autocrítica, que pode ser uma coisa genial de alguém que esteja fazendo isso lá dentro, ou pode ser simplesmente incompetência mesmo, que eu estou sendo bem relevante demais ao tentar ver, é o modo como você mundaniza as coisas para uma coisa épica. Você baixa onde antes era coisa de super-heróis, deuses, enfrentando ameaças galácticas, ameaças colossais, super poderosos criminosos, e de repente vira um negocinho de julgamento, de casinho aqui de fulaninha me passou a perna, tô processando porque ela me passou a perna, a outrazinha roubou meu nome, tá vendendo os produtos lá, explorando o produto com o meu nome, e cai num nível assim chega a ser patético, mas engraçado, explora para ser patético. Você vê, olha, tá aí, a série feminista perfeita. Você vai destruir tudo aquilo ali que tem de grandioso, de monumental, e reduzir para essa palhaçadinha aqui, onde até o mago supremo das artes místicas tem que ficar se submetendo à humilhação num tribunal para disputar, para impedir que um cara que fugiu do templo, daquele templo segredo de Tamartage lá, use o seu poder para fazer showzinhos de mágicas fuleiros, poder gente de risco, e tem que se submeter à autoridade de uma juíza, como se o cara não pudesse ferrar com todo mundo ali. Então você vê que de uma certa forma, tá meio que dado. O que significa você entregar esse universo na mão da mentalidade das megacorporações, da mentalidade desse sistema estatal que é subserviente às megacorporações, às grandes companhias de advocacia, às grandes companhias de marketing. De uma certa forma, Mulher Hulk mostra tudo isso, simboliza tudo isso muito bem. Se eles não fizeram isso de propósito, então são muito incompetentes, porque eu acho que o resultado vai ser esse. E a mensagem que acaba passando é essa, né? Vão feministizar as séries, fica uma porcaria. Então esse é o resultado. Se você pegar um filme feminista, como por exemplo Tomates Verdes Fritos, isso não soa tanto, porque você está lidando com uma situação assim mais próxima da realidade, aparentemente real.
Então você não tem necessariamente nessa abordagem mais realista que ter determinados personagens que incorporam elementos de heroísmo. Só que na temática de super-heróis você tem que ter isso. E aí você sente mais falta quando você percebe a ausência de determinados perfis, de determinados arquétipos heróicos na série. Então o que acontece numa série desse estilo, nesse âmbito da Mulher Hulk? Primeiro sintoma, claro, você não vai ter nenhum personagem masculino plenamente heróico ou plenamente virtuoso. Você pode ter personagens bons, mas são personagens fracos, são personagens incompetentes, são personagens desconstruídos. Você pode ter até alguém que está do lado dos heróis, mas que é um panacão. Ou você pode ter um cara muito competente, muito habilidoso, mas esse cara vai ser ou um vilão, vai ser um cara controverso, ou um cara maquiavélico. Ou se você tiver alguém com mais características assim, típicas de um herói, ele vai ter que ter algo simbolicamente em algum momento, ou ele vai ser homossexual, ou vai ser efeminado, alguma coisa nesse sentido. Você não vai ter aquele personagem masculino que, especialmente o público mais jovem, né, aqueles que têm mais essa necessidade de se identificar com os personagens, especialmente eles não vão conseguir se identificar com nenhum desses personagens masculinos. Aí detalhe, a série dos Anéis de Poder já rompeu com isso, porque existem alguns personagens masculinos interessantes ali. Eu vou comentar na live. Na She-Hulk você não tem. O personagem de onde foi derivado o conceito, que é o próprio Hulk, ele aparece apenas no primeiro episódio, e ele já é meio que desconstruído, ele já é meio que criticado ali. O modo como ele agiu, já viu que não fez muito sentido. A própria She-Hulk fez críticas a ele e depois ele some da série. E só reaparece no finalzinho, praticamente como um alívio cômico. Todos os personagens que cercam, os personagens masculinos que cercam a She-Hulk com qual ela se envolve, são canalhas, são incompetentes, são paspalhões, ou são personagens apenas para fazer assim um referencial pontual, tipo aquele chefe dela lá que não aparece nada contra ele, mas ele só aparece de vez em quando, faz uma ceninha ou outra engraçada, mas ele não tem nenhuma relevância significativa. E tem aquele amigo delas lá que no final ele vai até para a sequência final, né? Só que ele é evidentemente, apesar de não ter sido ficado claro, nesse último episódio final fica mais claro que ele é psicologicamente castrado, ele é um feminista, é um sujeito que tem medo de se entregar num grupo de homens assim para discutir um determinado assunto, mesmo que seja com o objetivo de ajudar aquelas companheiras dele, né? E o mais interessante talvez seja o caso do Emil Blonsky, né, que é o Abominável, que foi o super vilão do último filme solo do Hulk, né? Que aliás tem uma confusão nesse MCU aí, porque o primeiro filme do Hulk, dirigido pelo Ang Lee, interpretado por Eric Bana, era muito diferente, né? E não ficou claro o quanto que ele é canônico dentro do universo Marvel. Na verdade ele é meio que semi-canônico, tanto que o segundo filme, que já é interpretado pelo Edward Norton, esse sim passou a ser considerado canônico, mas ele se comunica com o filme anterior. Então tem algumas coisas que ficaram confusas aí, né? Mas de uma certa forma, pelo menos isso ficou claro agora no MCU, que aquele filme do Edward Norton, sim, ele está oficialmente integrado no MCU. Já tinha sido dito isso antes, mas agora tem uma confirmação mais direta dentro do próprio universo. E você tem que ignorar então a troca de ator do Mark Ruffalo. Então, para todos os efeitos, a troca de ator em si não existe. É como se fosse... É o mesmo personagem, tem que ignorar que o ator é diferente. Perfeito. Mas então temos o Abominável, tá aí, que é do vilão lá do filme do Incrível Hulk, né? E ele passa por esse arco de redenção, né? Que eu sempre acho interessante ter essa abordagem, então ela vai ser a advogada dele. E aí tem um elemento muito curioso que foi colocado logo no começo, é que ele tinha 7 esposas, né, com as quais ele se correspondeu pela internet. Aquele velho negócio da hipergamia, né? Um criminoso super poderoso, não se poderia esperar outra coisa do que ele despertasse fascínio de muitas mulheres. Então ele consegue, por correspondência, adquirir 7 esposas que têm dinheiro, que ajudam a tirar ele de lá. Aí você vê a temática da hipergamia, como eu levantei no meu primeiríssimo texto sobre hipergamia, que é o Atração Fatal. E veja só, isso está sendo colocado numa série escancaradamente feminista. Não deixa de ser um elemento interessante a ser abordado. Eu não vi ninguém tocando nesse assunto aí. Coisa curiosa, né? Mas bem, só que tem um detalhe: depois que ele foi solto e que ele é reintroduzido na história, as esposas dele desaparecem
total e completamente. No episódio ali, a mulher Hulk passa o episódio inteiro com ele lá naquele retiro que ele colocou para fazer terapias lá com super-heróis, né? Que tem aqueles outros pseudo super-heróis lá também, que de certa forma estão em desconstrução, né? Não há nenhuma referência à existência dessas 7 esposas do Emil Blonsky. Elas sumiram total e completamente da série. Por que será? Qual o porquê disso? Por que elas foram removidas? Porque não houve mais nenhum tipo de... nem sequer uma nota para alguém lembrar disso. E cadê suas esposas? Ah, não, elas foram fazendo não sei o quê. Não tem nada, são ignoradas. Por quê? Isso faz todo sentido, né? Porque se você colocasse eles lá vivendo com essas 7 esposas, fosse lembrado, ficaria claro que você tem um homem que se regenerou, que tem um poder muito elevado, mas decide não usar, decide assumir um aspecto mais sofisticado de masculinidade, e que, no entanto, está num relacionamento totalmente patriarcal, sabe? Aquele negócio assim que, se você tem um harém, é um símbolo muito claro. Você não poderia deixar esse símbolo transparecer, ele tem que ser omitido. Eu acho até muito estranho que essa temática tenha sido introduzida na série desse jeito e depois não tenha sido atacada, porque o que eu esperava é que ia mostrar que depois elas se decepcionaram com ele, elas foram embora, elas fugiram, mas nada disso é citado. Eu esperava de repente uma abordagem até sobre violência doméstica, alguma coisa, mas não. Então isso é um dos elementos da série que são dissonantes. Ele não se encaixa bem nem dentro de uma leitura feminista em si, nem mesmo numa autocrítica. Então foi uma das coisas que ficou assim de fora. E não é a única, tem alguns elementos curiosos. Por exemplo, tem uma situação de inversão, que é aquele personagem imortal que estava sendo processado pelas suas ex-esposas, porque ele se casava, depois ele simulava a morte e se livrava do casamento, e depois partia para outro relacionamento. Ele se matava, mas depois ele ressuscitava. E aí estava passando por um processo. Ele contrata a She-Hulk para advogada para tentar livrar dos processos. Inclusive é uma cena muito estranha, porque as advogadas dele criticam ele de um jeito que não é normal, assim, sabe? Não parece ser normal de uma relação cliente e advogado, né? Que aliás chega até a ser dito explicitamente dito, mas vocês não tem que me defender, mas estão assim me criticando. Mas aí você mostra essa ideia de um sujeito que tem um relacionamento serial, assim, com várias esposas, né? Inclusive um esposo também, né? Teve um relacionamento homoafetivo lá. E nesse caso está claramente colocado que ele foi uma espécie de golpista, né? Um sujeito que aprontou lá para cima desse pessoal, tem essa crítica envolvida. Então seria uma espécie de crítica paralela que poderia ser parcialmente aplicada ao Emil Blonsky. Por exemplo, o Emil Blonsky poderia ter sido jogado num processo pelas ex-esposas dele, mas nada disso é citado. De repente, se eles quiserem fazer uma segunda temporada, esse tema até volta, eu não sei. Mas o fato é que tem esses temas em paralelo, assim, que vão colocando, que vão intercortando, e aí você fica na dúvida se são tendências, influências de roteiristas diferentes, que uma tem uma pegada mais no sentido, outra tem mais em outro, e acaba misturando naquela situação mais confusa. Porque se for do ponto de vista da cabeça, de uma cabeça só, ou é um negócio doido mesmo, confuso, ou então tem alguma genialidade transcendente que me escapa. Até porque, se o Emil Blonsky e suas esposas fosse uma coisa frisada, você estaria evidenciando um relacionamento hétero reprodutivo, ou potencialmente reprodutivo, que é uma coisa que o feminismo não pode aceitar. Já basta os pais da She-Hulk, né, que já não são mais reprodutivos, mas ainda são os pais dela. Já foi uma benevolência da série retratar um casal hétero que se reproduziu de uma forma benevolente. Já o personagem com o qual ela se envolveu romanticamente, né, começou naquele episódio do casamento da amiga dela, né, que eu não vou nem comentar, mas ela se envolve com, eu esqueci o nome do sujeito, é um personagem asiático que ela tem um breve romance, que é desenvolvido posteriormente, né, e parecia ser até aquele momento o único homem hétero decente da série, né, que inclusive surpreendeu alguns dos analistas que vão fazendo abordagens episódio por episódio, né. Mas apenas para depois revelar mais um grandessíssimo canalha, né? Porque ele basicamente a utilizou para um determinado objetivo. E naquela terapia de grupo lá, eles utilizam até o termo ghosting, né? Que é um termo usado em inglês para se referir a esse caso, que no Brasil seria utilizado os galinhas, né? Aquele cara que seduz a mulher e depois sai fora. Depois que ele consegue o que quer, né? Ele pula fora.
foi basicamente essa abordagem. Então aí foi desenvolvendo toda essa temática de todos os homens não prestam, todos os homens com quem ela saiu. O melhorzinho, que foi o que realmente gostava da mulher Hulk em si, quando descobriu que viu ela na forma de Jane, perdeu o interesse. E depois um outro lá se revela pior ainda. O que não impede que eles já tenham ajudado no julgamento, né? Então tem sempre essa ambiguidade na série aí, né? Aí você fica na dúvida se, bom, mas apesar desses caras serem ruins, eles não são tão ruins assim, não, porque eles fizeram isso. Ou se você fica pensando, não, esses caras são um bando de babaca, mas você pode utilizá-los a seu favor. Então tem todas as possibilidades interpretativas aí, né? Mas eu acho que nessa temática do envolvimento romântico, vamos ao tema crucial, que é aquilo que foi anunciado desde o começo da série e que foi, sem sombra de dúvida, o principal motivo por que essa série teve audiência, que foi a promessa de que apareceria o Demolidor, o Daredevil, de Charlie Cox, né, que foi instalou na Netflix aquela série em 3 temporadas, uma das melhores séries já feitas, talvez a melhor dessa temática de super-heróis. Definitivamente está no meu top, não sei se top 10 ou top 20, pelo menos, tá? Por ter falado em Demolidor, eu vou fechar e vou voltar para Mulher Hulk, porque um dos motivos pelos quais eu estou vendo Mulher Hulk é porque a gente sabe que vai aparecer o Demolidor ali, que é um personagem interessantíssimo, uma das melhores séries todos os tempos. Eu coloco em top 10 das melhores que já vi, que passou na Netflix e agora foi comprado pela Disney, está disponível na Disney. E aí vem a questão, como é que vai entrar Demolidor, que é um personagem sério, um personagem de grande dimensão, até trágico, sombrio? Como é que esse personagem vai entrar nessa porcaria dessa série zoada da Mulher Hulk, bicho? Que porra é essa? Não encaixa nada ali. Até a disparidade de força dos heróis também. O Demolidor é um personagem super interessante, mas como super-herói comparado aos outros, ele é bem mais fraco. Não teria a menor chance contra a Mulher Hulk, por exemplo. Mas assim, tudo bem, tem a pegada que eu vou ter ser advogado. Como é uma série de advocacia, então tem a ver entrar o Matt Murdock. Então não sei como é que vai funcionar essa situação toda aí, né? Mas já com o nível de zoeira da série, eu acho até que dá pra ficar uma coisa assim relativamente simpática, né? Teve a primeira referência agora no final do 5º episódio, onde apareceu lá o capacete dele, né? Então nós provavelmente teremos eles nos próximos episódios, acho que são 8, tem mais 3 episódios pela frente aí, né? Então, mas é curioso, porque muita gente está assistindo essa série por causa da promessa de aparecer o Demolidor. Inclusive que a própria série se zoa nesse sentido, né? Porque a série diz que toda semana vai ter uma grande estrela de fora, assim, para fazer um cameo, assim, né? A série fala isso, fala de um jeito bem jocoso. Então, cara, o que vai ser? Como é que esse Demolidor vai encaixar nessa série aí? Bom, finalmente apareceu no penúltimo episódio, né? Para meu total alívio, o personagem não foi desconstruído, não foi ofendido. Então já a série até ganhou um crédito com isso, porque o episódio em que ele aparece é sem dúvida o melhor episódio da série. Ele aparece no seu papel de advogado. A cena de advocacia onde ele derrota a She-Hulk na questão no tribunal é muito interessante, é muito boa. E depois vem as cenas de ação, né? Eles deram uma turbinada no personagem. Ele não tem aquela capacidade de movimentação na série original, então eles deram uma potencializada. E não deixa de rolar ali uma espécie de crítica também a She-Hulk, porque ali ele mostrou que ela agiu de uma forma precipitada, sem saber o que estava acontecendo. Então, apesar de ter tido assim umas provocações, umas trocas assim, eles entram em ação juntos, né? Ele tem lá, demonstra suas habilidades, vai funcionando muito bem, não precisa ser salvo em momento nenhum, não é esse o caso. E ela vai com aquela força incomensuravelmente superior, né, que ela ganhou de graça, né? Ela vai e auxilia ele, e eles acabam resolvendo a situação, né? Essa dinâmica em si é meio esquisita, mas acaba funcionando em termos de ação. Na verdade, acho que é o único episódio que tem alguma ação real na série, né? Porque os outros não tem ação, entenda. É uma série de super-heróis sem ação, não existe a luta, não tem nada, é pura zoeira o tempo todo. Tem alguma ceninha aqui ou ali praticamente insignificante. Então as únicas sequências de luta que tem são nesse episódio. E o mais interessante, elas se pegam lá com o Matt Murdock, né? Ou seja, no bom sentido. Então, ou seja, o Murdock ainda teve essa homenagem ao personagem em si, que ela acabou gostando dele, se apaixonando por ele. Depois ele tem que ir embora, tem que voltar para Nova York. Então, no final das contas, a série, ao meu ver, não depois contra o Demolidor, o personagem foi respeitado, a participação dele foi interessante. Só no último episódio que ficou mais naquelas piadinhas, mas também não achei nada ofensivo. Tem muita gente também forçando a barra nesse sentido, né? Então o Demolidor acaba sendo o único personagem masculino que aparece na série de forma plenamente heróica. É claro que não é personagem da série, é participação especial. É como a própria Mulher Hulk fala, quebrando a quarta parede, né? Você vai ter participações especiais, ocasionais. Esses que têm participação especial
para esses personagens você tem assim um respeito maior, como foi com o próprio Hulk, como foi com o Wong, né, que é o Mago Supremo, e como acabou sendo com o Demolidor. Mas os personagens estruturais da série, mesmo os personagens masculinos da série, que são exclusivos da série, esses não tem nenhum homem que preste. Isso ficou muito claro. Os melhorzinhos ali são os panaca, né? E é aí que vai na direção da situação mais grave, né? Porque é coisa que levantou mais polêmica da série. Porque que é explicitamente colocado como vilão da série. O que você esperava que seria o vilão da série? Seria o Abominável? Seria o líder? Seria alguma ameaça superpoderosa, talvez da própria Titânia? Não, o vilão da série é o público nerd, que não quer saber das palhaçadas de lacração. É aquele público que não está gostando desse direcionamento que essas séries estão dando, de ficar pregando uma agenda ideológica nefasta, e o público que não gosta disso, que às vezes reage de formas inadequadas, tudo bem, mas o público que não está gostando disso, esses são os vilões da série. Isso já tinha ficado adiantado logo no começo, com algumas pinceladas aqui e ali, mas só vai ficar claro mesmo de forma escancarada nos últimos episódios, né? E isso, veja só, não é que isso é mostrado, isso é dito, isso é explicitamente dito pela própria personagem, pelas personagens femininas em especial. Os vilões são aquele público, aquele mesmo público que construiu, que permitiu o surgimento dessa tradição de super-heróis, o público que dá dinheiro para essas produções, aquele público sem o qual nada disso existiria. Esse público é o vilão da série, porque ele não quer que as suas produções favoritas, a sua produção midiática seja feminizada, porque ele quer ainda a manutenção do heroísmo, ainda a manutenção dos valores simbólicos, dos arquétipos do herói das grandes sagas. E é o que ele quer isso, é porque é isso que sempre foi o universo de super-heróis. E ele quer isso nesse nível. Então, como vocês estão tentando destruir e corromper tudo isso, e esse público reage, então esse público é vilanizado. Aí você vê o nível de completa subversão, até mesmo aparentemente suicida. Porque você faz uma série que não tem como agradar esse público, impossível. Eu até consigo gostar da série, mas é porque eu não sou só esse público. Eu tenho uma visão mais ampla para as coisas e eu posso gostar de determinados outros tipos de produções também. E além do mais, eu sou capaz de observar também, mesmo essa dimensão ideológica, e gostar de assistir os conteúdos para analisar a questão ideológica em si. Então, nesse sentido, a série para mim foi interessante. Eu quis ver esses elementos todos, né? E eu não tenho nem como analisar tudo, porque é tanta coisa ali que fica quase impossível de você resumir em poucos vídeos. Mas está tendo muito vídeo falando sobre isso também. Inclusive canais extremamente grandes, como por exemplo o canal do Peter Jordan, né, do Ei Nerd. Ele está falando bastante sobre essa questão, com algumas observações interessantes também. Eu normalmente acompanho mais canais menores, né? Canais como por exemplo o OK Nerd, ou Os Heróis e Mais. Apesar que eu acho que eles também frequentemente exageram, tem uns rompantes ali. É aquele negócio, existem várias formas de reação possível do público quando começam a sistematicamente detonar as obras que eles gostam, e por motivos assim que não é porque erraram na mão, fizeram uma produção, ficou ruim, sabe? Isso sempre aconteceu, o cara faz um determinado filme lá, às vezes é bom, às vezes não é. Então tudo bem, isso é tranquilo. Mas nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de uma alteração deliberada com a tentativa de engenharia social, com a tentativa de mudar o comportamento público, a visão do público, levando ele na direção de uma mentalidade que ele não está interessado, de uma mentalidade que é hostil à própria ideia essencial das séries heróicas. O feminismo é hostil a isso tudo, porque tudo isso vai ser visto como formas de produção cultural que são para endossar o patriarcado, que são para endossar o papel masculino, que são para endossar sagas heróicas que estão frequentemente associadas à nobreza, aos reis, coisas nesse sentido. Então, quando você vai direcionar a crítica nesse tipo de ideologia, você tem, na verdade, uma produção que, em grande parte por uma leitura equivocada, vai ser essencialmente contra tudo isso que é constituído nessa produção cultural. E aí sim, aí vai ter o problema das más reações, né? Porque tem gente que faz uma análise crítica mais esclarecida, tem gente que até abraça alguns elementos, mas rejeita outros, e aqueles que, já queimados, né, gato escaldado, começam a ter uma reação mais desmedida, até sendo incapazes de compreender devidamente os elementos estruturais simbólicos, né? E às vezes começando a ter determinados exageros reativos também, né?
E aí você pode misturar esse público com aqueles que se envolveram em questões ainda mais controversas, né? E jogar tudo num saco só e reduzir todo esse tipo de reação a uma misoginia literalmente assassina, né? Porque tivemos casos de sujeitos por aí que andaram fazendo umas atitudes extremamente grotescas, inclusive de violência, de assassinato, que tem uma, às vezes não tem nenhuma, mas às vezes tem uma conexão sim com esse tipo de público, nesse público mais reativo, literalmente reacionário nesse sentido, né? Mas não no mau sentido. E aí você vai eliminar qualquer distinção entre qualquer gradação, jogar tudo num saco só, que aliás é a essência estrutural da ideologia feminista. Você eliminar a distinção entre o estuprador sádico, torturador de crianças, e do pai de família responsável que nunca fez nada de errado. Você elimina a distinção entre eles, porque tudo é patriarcado, tudo é opressão da mulher, tudo é estupro. E não vem dizer que eu estou exagerando, não estou dizendo porcaria nenhuma, porque dizem isso literalmente, que o patriarcado é o responsável por isso tudo. E o patriarcado é nada mais nada menos que a função masculina da reprodução, é a paternidade colocada. Não existe nada mais patriarcal do que o pai que assume a criação dos próprios filhos e se responsabiliza por isso. Alguns vão fazer isso de forma mal feita, não tenha dúvida. Alguns vão cometer abuso, isso é inevitável. E o feminismo vem para eliminar as diferenças entre os casos e reduzir tudo a um modelo de opressão. Então não vai ser só aquele péssimo pai que vai ser criticado, não, vai ser todos, até porque a característica principal da doutrina é exatamente coletivizar as responsabilidades. Então não vai ser o indivíduo que pratica uma atrocidade grotesca, que vai ser odiado pela totalidade dos outros homens, ele vai ter a sua culpa pessoal atenuada e esse crime vai ser distribuído na responsabilidade da estrutura social em si, do patriarcado. Então, dessa forma, todos os homens que estão numa situação tal, minimamente associados a isso, são de uma certa forma indiretamente todos culpados pelo que aconteceu ali. Sendo sincero, é bom fazer uma ressalva que sim, eu tenho uma noção muito clara de que a gente tem que ter cuidado para a individualização de questões que tem uma dimensão social, sim. Existe sim uma parcela de culpa social em determinadas atitudes individuais, mas há um limite claro, um limite auto-evidente, especialmente quando você consegue detectar claramente que há uma relação entre uma coisa e outra. Mas nós estamos falando de coisas que não tem relação nenhuma. Nós estamos falando de atitudes que são o absoluto contrário daquilo que feministas dizem. Um sujeito que pratica determinados tipos de atrocidades contra mulheres, ele não é bem visto pelos outros homens, pelo contrário, ele é punido pelo próprio patriarcado. É aquela ideia, putz, cara, eu sou um cara decente, eu me esforço para me envolver com as mulheres, para ter uma relação boa com elas, você chega, pega ela à força, mas porra, o cara fica puto com esse negócio. Mas você pode fazer uma crítica, tem até umas críticas feministas sofisticadas essas abordagens, tem umas críticas interessantes que merecem ser consideradas. Mas você tem, o que você nunca pode perder de vista é o senso aquilo que o Olavo de Carvalho gostava de dizer, né? Senso de proporções, de proporcionalidade, de continuidade, mas também mantendo as distinções, porque o universo ele é repleto de fenômenos que estão todos sim em algum grau interligados, mas que são sim todos de algum modo distinguíveis. Você não pode cair na loucura de achar que tudo é a mesma coisa, nem na loucura de achar que tudo está desconectado. E bom, feminista vai na direção de que tudo é a mesma coisa, geralmente, né? Também uma das características da mente bipolar, né? Dessa bipolaridade conceitual, dessa esquizofrenia intelectual, é justamente você inverter de um lado para o outro. Então a mesma pessoa que vai pegar fenômenos completamente distintos e dizer que são a mesma coisa, é a mesma que vai negar qualquer conexão entre uma coisa e outra. Como, por exemplo, vão negar qualquer conexão entre crimes que são praticados contra meninos, como, por exemplo, castrações, ou às vezes cometidas por mulheres, vai dizer que isso não tem nada a ver com feminismo. Não tem nada a ver com um discurso que prega, pelo menos no nível simbólico, exatamente isso. E para acrescentar, porque eu noto que eu tenho falado muito em questão simbólica, né, e na verdade não tenho um vídeo sobre isso, mas é porque quando fala em símbolo, não penso que é uma coisa inexistente, não. A mente humana funciona na base de símbolos. A linguagem é na base de símbolos. As referências, as representações mentais são simbólicas. É por isso que você fazendo manipulações nesse imaginário, na simbologia, você pode deliberadamente e conseguir alterar comportamentos materiais concretos. Por meio de manipulações simbólicas, você ergue impérios. Você promove guerras e revoluções na sociedade. Então isso não é brincadeira. Isso é muito sério. O único ponto é que quando você está num determinado nível de leitura, isso pode, num primeiro momento, não soar de uma forma tão urgente, né? Porque
há camadas aí a serem superadas antes, até que uma abordagem simbólica consiga efetivamente se manifestar na realidade. Então não é qualquer abordagemzinha simbólica também que vai passar, mas a simbologia em si é absolutamente crucial, você não pode negligenciar isso. Bom, então, de uma certa forma isso destoa um pouco, mas nem tanto. Há também uma adequação à ideia de que haja homens bons dentro da mentalidade feminista por um motivo muito simples, porque a ideologia, para poder prosperar, para poder colar, ela tem que ter um viés esperançoso, ela tem que dizer que é possível as coisas serem boas. E como o fato da maioria das mulheres continua sendo hétero, ela não pode se posicionar de uma forma tão radical como se fosse um feminismo lésbico amazônico. Isso não teria como ter um apelo para massas maiores. Mas você precisa deixar muito claro que esse homem quase ideal, né, esse famoso Mr. Right, é bastante inatingível, é muito difícil de alcançar. E indiretamente a culpa disso é do patriarcado, né? Então a grande esperança que a doutrina tem que dar é que as coisas podem vir a ser melhores e que para as coisas serem melhores você tem que seguir uma determinada doutrina ideológica. Então você ter sim a ideia de que há homens bons muito difíceis de serem alcançados, é aquilo, você manter as coisas num certo horizonte distante de esperança que vai motivar determinados tipos de disposições, né? De qualquer modo, fica absolutamente claro que dentro da série não tem um casal normal. Você tem lá o casal que são os pais da She-Hulk, então é até mais um ponto distoante, porque primeiro, aparentemente é um casal que se dá bem, não tem nada a depor contra eles, não deixa de ser um ponto fora da curva, né? Mas fora esse, que tem participação ínfima na história, você não vai ter a retratação do relacionamento homem e mulher de uma forma boa, de uma forma geral. Ou que você poderia ter mostrado que era o caso do Emil Blonsky, que simplesmente sumiram com o assunto, né? Então a tendência é ficar mantendo uma coisa assim mais distante, uma coisa mais ocasional. Se tivesse uma segunda temporada, que eu espero que não tenha, mas se tivesse, provavelmente, além de desenvolver algumas outras temáticas, vai ser mantido essa disposição assim mais distante, até porque isso é uma característica que até transcende essa questão, né? É sempre interessante para você manter uma dinâmica da história, é que aquela conquista máxima e o sonho feminino de conquistar o príncipe encantado seja uma coisa sempre adiada, né? E que me leva, enfim, ao tema mais interessante de todos. Apesar de ser uma série escancaradamente feminista, você vai notar que, curiosamente, a personagem central em si, ela não é exatamente uma feminista. E aí que está o detalhe, ela se beneficia de alguns elementos estéticos simbólicos, como por exemplo, aquela questão de ter ganhado os poderes de graça, que tudo para ela é fácil, né? Ela não precisa se esforçar em nada para aquela dimensão heróica. Mas ao mesmo tempo, ela tem até um certo desespero para conseguir um bom relacionamento. Ela tem uma benevolência, apesar de tudo. Ela tem um determinado caráter que não é assim tão... que não é aquele típico daquela heroína feminista babaca. E ela destoa um pouco, mas isso dá à série uma certa complexidade, uma certa ambiguidade. Apesar da overdose de feministice, você tem esses elementos compensadores, possivelmente, vou insistir naquela hipótese de que provavelmente porque tem forças internas ali que não, pega mais leve aí, porque também aí já é demais. A solução que eles encontraram para vender uma agenda ideológica tão forte, ainda que colocada de forma simbólica, eles têm que ficar claro, viu? Apesar da agenda ideológica ser forte, ela não está colocada de forma tão explícita quanto poderia. Ela tem que ser na base de estações simbólicas mesmo. Essa ideia da heroína que nasce pronta, de que não precisa aprender nada, que tudo para ela é mais difícil, ela tá as questõezinhas dela de receber um fio-fio, ou de receber uma cantada, ou de alguém achar que ela não é tão boa, são vistas como coisas muito piores do que, por exemplo, homens que vão para cadeia, que recebem acusações injustas de estupro, que são mortos, que sofrem violência, que sofrem escravidão, como vários heróis, os personagens da Marvel passaram por várias tragédias. O arco da She-Hulk, evidentemente, é um café com leite comparado ao arco de todos os super-heróis da Marvel, que passaram por coisas muito mais complicadas. Alguns foram presos, outros perderam entes queridos, outros passaram por situações extremamente graves, e não tem nada disso com a She-Hulk.
E ainda assim ela se considera mais oprimida e mais sofrida do que qualquer um deles. Então ela tem essa dimensão, que é a herança, o legado do feminismo, a vitimização. Mas ela mesma em si não encarna isso tão bem como, por exemplo, algumas personagens paralelas, como a amiga dela, a outra advogada amiga dela. As coisas são construídas de um modo assim, ao entorno. E é aí que está uma certa sutileza, né, que você tenta capturar, você tenta ludibriar um público com uma agenda que parece benevolente e que parece ter uma certa sutileza, quando na verdade ela é mais profunda do que parece. Só que, por outro lado, você tem essas compensações, né? Você tem esses elementos simbólicos que você não pode romper completamente, como ter um herói masculino que aparece em algum momento, quer seja o Hulk, ainda que eu não faça nada, quer seja o Demolidor. Você não pode... Existe um limite para o grau de subversão, apesar de que o grau de subversão dessa série foi o mais alto já visto. Bom, se você... é difícil explicar para quem não viu o final, mas o final é escancarado. Nós estamos falando da série que a personagem, além de quebrar a quarta parede, para quem não sabe, é você falar diretamente com o espectador, né? É ter noção de que você está num seriado, num mundo ficcional. Mas além disso, ela sai da tela, entra no menu da Disney, sai escalando as telinhas de menu e invade um documentário para ir falar com os produtores da série. É desse nível. E por mais interessante que seja essa ideia, poderia ser bem explorada, é explorada de uma forma tosca. É explorado para você fazer aquele tipo de... Basicamente ela foi reclamar porque a série estava tendo um final assim, aparentemente um pouco mais épico, né? Claramente exagerado, meio burro. Mas o recado que dá é que, poxa, mas a série não tem que ser assim, não tem que ter essa ação, não tem que ter essa coisa, tem que ser um negocinho com açúcar sem graça. O recado final é esse, é você pegar uma série de um universo de super-heróis e você esperaria uma série de coisas que todas as outras séries da Marvel tiveram. Todas elas tiveram um nível de ação, eu acho até satisfatório. Em termos de ação não dá muito para reclamar delas. Elas tiveram uns combates, umas situações interessantes. She-Hulk não tem nada disso, é água com açúcar puro. E o nível de subversão mais profundo está aí. É o seguinte, vamos fazer séries feministas, elas não vão ser absolutamente nada daquilo que vocês queriam que fosse. Nós vamos afundar completamente o seu universo. Se as próximas séries da Marvel fossem seguir o modelo de She-Hulk, acabou, ninguém mais ia assistir porcaria, nem feminista ia assistir essa porcaria. Claro que não vai ser, provavelmente vão lançar uma outra série, já numa outra forma, até porque todas as séries de TV da Disney Plus, do universo MCU, eles tiveram estilos diferentes e todas tiveram um grau de ousadia e de subversão, com exceção do Falcão e do Soldado Invernal, que foi aquela que menos ousou no sentido geral, e que na verdade foi uma das que eu menos gostei, inclusive. Mas todas as outras tiveram uma certa ousadia e essas ousadias ficaram boas. WandaVision é excelente, é uma das melhores séries que eu já vi. A do Loki já não achei tão boa não, mas eu entendi a proposta. Tem umas lacadas também, mas não chega a ser tão grave. A do Gavião Arqueiro eu achei ótima, apesar de ter enveredado pro lado da comédia total também. E curiosamente ela incorpora dentro dos seus personagens ninguém menos do que o Kingpin, que era da série do Demolidor. E que é um personagem que não é engraçado, é um personagem sério, apesar de dramático, pesado. Eles colocaram numa série que tem um tom mais de comédia. E bem ou mal acabou funcionando, assim, do jeito meio indireto, mas funcionou. A série da Miss Marvel eu também achei ótima, apesar de no comecinho ter sido esquisito, mas no geral achei a série muito boa, ela também ousou muito. Essa da She-Hulk, por fim, ela forçou a barra demais, exagerou em vários aspectos. E por mais que seja interessante a ideia da metalinguagem, né? A ideia da quebra da quarta parede, isso tem limites também. Você não pode utilizar isso de uma forma assim tão onipresente, sem perder completamente aquele peso dramático que uma série tem que ter. E ela não tem peso dramático nenhum. Isso por si só já detona com peso dramático, né? Você vai ter que tem que fazer um pacto que mistura a suspensão de descrença com o esquecimento da característica metalinguística da série. Isso numa ambientação de super-heróis é muito problemático. Tudo bem, o Deadpool faz isso em um determinado nível, mas moderado, você vê, é contido. A She-Hulk, ao fazer isso dessa forma, já gerou um problema de receptividade do público. Mas ao exagerar demais na comédia, na galhofa, já gerou outro problema. E ao exagerar demais na agenda ideológica, a única coisa que você pode dizer em defesa é que uma coisa meio que neutralizou a outra, né? Então ela acabou meio que se contendo
pela diversidade de subversões, de rupturas. E o resultado final pode não ser tão desastroso quanto poderia ser sem ter um desses elementos compensadores. Mas ainda assim é disparado a série mais feminista de todo o MCU, ou provavelmente de qualquer tipo de abordagem de série de ficção científica, fantasia, só atenuada pelo grau de zoeira, e que apesar disso, apesar de ter todos os elementos de análise interessantes, ter tido um ou outro bom momento, alguma coisa interessante, ainda assim eu acho que no resultado final é uma desgraça. Simples assim, é muito ruim. Só serve mesmo como objeto de análise. Mas assim, você tem algumas partes engraçadas, não há dúvida, mas não tem como empolgar uma série daquilo. Você pode entender como crítica, entender como paródia, entender como comédia, mas entender como uma série estilo universo MCU, não, sem possibilidade. Bem, eu teria muitas coisas que eu poderia dizer, mas também não quero me alongar muito. Essa série já deu o que tinha de dar, espero que não tenha outra temporada. Foi lamentável ter estragado a personagem desse jeito, né? Apesar de que ela tem alguns elementos lá do que já estavam dos quadrinhos, mas foram longe demais. E só não vou terminar totalmente porque eu tenho que volta e meia fazer algumas evocações, especialmente quando for fazer comparações, né, com os Anéis de Poder e com a série da Casa do Dragão, que eu vou esperar só o último episódio para fazer um vídeo mais específico, que é sim, aquilo ali sim é um feminismo nocivo. Eu tô achando muito ruim a série no sentido geral, né? Mas ela também tem que ser analisada com certa seriedade e disparado dessas três, né, entre os Anéis de Poder da She-Hulk e a Casa do Dragão, eu acho a mais problemática, a mais perigosa. Que a She-Hulk, bem ou mal, às vezes meio que se auto-invalida. Os Anéis de Poder, acho que acabou ficando bem melhor do que eu esperava. Tudo bem que minha expectativa era muito baixa, né? Então isso ajuda. Mas ela acabou também não seguindo exatamente aquele direcionamento que muitos temiam, né? E infelizmente muitos dos críticos da série não são capazes de se atualizar e verem essa diferenciação. Eles vão manter a crítica do mesmo jeito. Ou seja, já fizeram a crítica toda antes de ver o filme, antes de ver a série, e só utilizaram a série com viés de confirmação. Então deve surgir em algum momento essas comparações, né? Mas eu vou ficando por aqui. É até um pouco problemático, né? Porque muitas pessoas que devem estar assistindo esse vídeo não viram a série, e evidentemente eu não estou ajudando ninguém a querer ver a série. Então talvez muitas coisas que eu tenha dito aqui não tenham ficado plenamente compreensíveis. Veja por sua conta em risco. Eu nunca vou dizer para ninguém se você deve ou não ver alguma coisa, que não é o meu papel. Quem faz isso é crítico imbecil. E meu papel é simplesmente fazer a minha própria. Se você quiser ver agora depois, veja por sua conta e risco. Veja dependendo do olhar que você utiliza. Você pode até apreciar a série como objeto de análise ou como objeto de paródia. Mas é isso, vou ficando por aqui. Eu sou o Marcos Valério XR. No dia 18 de outubro de 2022. Muito obrigado por sua atenção.